Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e hoje eu vou falar com vocês sobre os aplicativos TV, música e podcasts. Esses três aplicativos surgiram em 2019, após o encerramento do iTunes, um aplicativo amado por uns, odiado por outros, mas que foi muito importante desde seu surgimento, isso ele foi. E esses três aplicativos adquiriram as funcionalidades que tinham o iTunes. Então, vem comigo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Fechou? Eu vou começar aqui relembrando um pouco do iTunes. Dependendo da versão do seu macOS, se você tiver lá do High Sierra para trás, ainda você vai ter acesso a esse aplicativo. Ele, além de ser um grande gestor de mídia, como músicas, podcasts, os filmes, clipes de áudio, ele também fazia o gerenciamento dos dispositivos externos que nós tínhamos. Então, se você tinha uma biblioteca ali de música e quisesse passar para o seu iPod ou para o seu iPhone, era usando o iTunes que você fazia. Hoje, a maioria desses recursos são feitos via iCloud, mas no Mac nós temos o aplicativo TV, música e podcasts. Eu vou começar mostrando para vocês o aplicativo TV. O aplicativo TV, ele vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Associado ao aplicativo, nós temos também o serviço do Apple TV Plus. O Apple TV Plus é o serviço de streaming da Apple, onde ela produz conteúdos como séries, documentários e filmes. Então, se você quiser assinar o serviço do Apple TV Plus, é aqui nesse aplicativo TV que você vai conseguir acessar todo o conteúdo disponível do Apple TV Plus. Lembrando que uma compra feita, ela sempre fica disponível na sua ID. Então, desde que você não troque de ID, independente da versão do sistema ou qual aplicativo vai gerenciar, você vai ter acesso a essa compra. Então, se eu for aqui, por exemplo, no meu App TV, eu posso vir aqui. Então, dentro do aplicativo TV, olha só que legal. Do lado esquerdo aqui, olha a nossa barra lateral novamente. A assinatura visual da Apple é muito interessante, então vocês vão notar que todos os aplicativos feitos por ela tendem a ser bem parecidos para que você não fique perdido. Então olha só que legal. Eu vou começar pela parte de baixo, que é a parte da biblioteca. Essa parte da biblioteca vai conter todos os filmes, séries de TV ou videoclipes que você comprou em qualquer época. Então se você vier aqui, por exemplo, em filmes, eu tenho dois filmes aqui que eu não tenho ideia de quando foram comprados, mas eles estão aqui, então eu posso dar o play neles e a qualquer momento eu consigo ver esse filme. Mais uma vez, independente de quando eu comprei, eles vão estar aqui. E assim para todos os outros tipos de mídia, programas de TV, vídeos em 4K e muito mais. Agora aqui no início, eu gostaria de mostrar para vocês que é onde nós vamos encontrar as assinaturas que estão disponíveis para o aplicativo TV. Então, notem que eu vou falar sempre do aplicativo TV e o serviço é o Apple TV Plus. Então, só para vocês saberem essas diferenças. Dentro aqui do aplicativo TV, na parte de início, nós já temos duas assinaturas que estão aparecendo aqui. Primeira, que é a do Apple TV Plus, que é esse serviço de streaming da Apple, que tem muitos filmes já premiados, séries muito legais. É sempre bom passar aqui e ver o que tem de novidade, quais são as séries do momento. Então é aqui que você vai ver todo o catálogo disponível do Apple TV Plus. Lembrando que sempre quando a gente fala de conteúdo, a Apple ela costuma fazer essas listas pra gente aqui. Então, por categoria, filme e série de ficção científica, infantil e família, filme de não ficção, só filmes, só séries, séries de drama. Então, se você quiser fazer uma pesquisa aqui de algum conteúdo para ver, algum filme, tiver um dia tranquilo aí, pode vir aqui que você vai achar bons conteúdos e muito bem produzidos. Logo abaixo aqui do TV Plus, nós vamos ter a MLS, que é a Liga de Futebol Americana, que a Apple hoje é uma patrocinadora, e inclusive é ela que transmite todos os jogos que acontecem lá. E logo abaixo aqui, nós vamos ter a loja. A loja, ela é uma mistura de possibilidades de fazer novas assinaturas. A loja, ela permite a gente fazer assinaturas que são compatíveis com o aplicativo TV e permite também a gente fazer a compra ou aluguel de filmes. Então, se saiu aquele filme do cinema e você está doido para ver e ainda não está em nenhum streaming, pode vir aqui na loja que provavelmente você vai encontrá-lo.
Então olha só que legal. Esse aqui, ó, filme que acabou de sair do cinema, né? Os Fantasmas se Divertem. Se eu quiser, eu posso alugar por R$ 49,90 ou já fazer a aquisição por R$ 59,90. Mais uma vez, se você fizer a aquisição desse filme, ele fica disponível na sua conta da Apple para sempre. Já no aluguel, você tem até 30 dias para começar a assistir o filme, depois de começar você tem 48 horas para terminar. Então, dentro do aplicativo TV, a gente também pode fazer assinaturas de outros serviços. Então nós temos aqui, por exemplo, o Paramount Plus, que é um serviço de assinatura da Paramount, que você vai ter acesso a vários filmes, séries e até mesmo alguns campeonatos de futebol. Outros canais como o MGM Plus, Adrenalina Pura. Então dentro do aplicativo TV você pode fazer a gestão de todos esses canais que você quer assinar e centralizar os streamings que são compatíveis com o App TV num lugar só. E esse App TV, ele também existe hoje para as principais televisões do mercado, principalmente as mais novas. Então Samsung, LG, você vai ter acesso a esse aplicativo TV, não só o serviço do Apple TV Plus. Então mais para baixo aqui na loja, você vai ter várias categorias para poder pesquisar aquele filme que você quiser. Não achou aqui? Pode digitar o nome dele aqui em cima que ele vai aparecer também. Agora vamos para o aplicativo Podcasts. Eu gosto de falar para quem não conhece o termo podcast, que ele é como se fosse um programa de rádio gravado e disponível para você ouvir a hora que quiser. Então não precisa estar ao vivo para conseguir ouvir um podcast. O podcast é um jeito diferente de consumir conteúdo. Então às vezes você está fazendo alguma atividade que você pode colocar um fone de ouvido e pode dar um play num programa super interessante. Vou mostrar para vocês quão vasta é a quantidade de podcasts que nós temos hoje para ouvir. Então vou mostrar para vocês a tela do meu podcast. As sugestões que ele vai me dar aqui são baseadas nas minhas procuras ou naquilo que eu tenho ouvido. Então, já de início aqui, eu tenho uma lista ou do que eu estou ouvindo ou que está na fila para eu ouvir depois. E aqui começam as sugestões que eu posso gostar, os podcasts mais ouvidos. A Apple tem feito conteúdos diferentes para quem é assinante do TV Plus, que nós vimos agora, e para quem é assinante, por exemplo, do Apple Music, que eu vou falar em breve. Então tem conteúdos específicos desses dois canais aqui também. Então vocês vão ver que tem documentários, tem várias maneiras de você ter acesso a outros tipos de conteúdo, sem ser por vídeo ou por Instagram. O podcast é uma boa alternativa para quem gosta de ouvir uma boa história. Então, por exemplo, eu vou fazer uma busca aqui de um podcast que eu gosto muito, que é do Mac Magazine. Então eu vou digitar na lupa aqui em cima e ele vai fazer uma busca. Nos resultados ele vai exibir tanto por episódios como por podcasts, que é esse daqui de baixo como se fosse o canal oficial. Então se eu quiser ouvir esse podcast, eu posso escolher algum episódio e dar play, mas se for um podcast que eu quero acompanhar toda novidade que sair, eu já recebi um aviso, basta eu apertar aqui em seguir. Feito isso, ele vai me perguntar se eu quero ser notificado pelo aplicativo podcast quando acontecer alguma novidade no Mac Magazine. Nesse caso, eu não quero a notificação, mas eu vou mostrar para vocês ali na biblioteca como que eles aparecem. Então, se eu vier agora na parte de podcasts aqui dentro da biblioteca, vão aparecer os 3 podcasts nesse caso aqui que eu assino. Então, e vai aparecer embaixo também quando foi a última atualização deles. Então, 6 dias, dia 21 de outubro, e esse é 3 dias. Notem que aqui na biblioteca a gente tem algumas opções de visualização. Então, quais foram atualizados recentemente, quais são os canais, igual eu falei para vocês, ali do assinante do Apple TV Plus e do Apple Music, se eu salvei algum episódio para ouvir, os downloads que eu escolho fazer. Lembrando, quando a gente dá um play num podcast, ele vai reproduzir via internet. Se eu quiser baixar esse podcast para ouvir a qualquer momento, é super simples, eu vou mostrar para vocês já já. E aqui embaixo uma listinha dos últimos podcasts que eu ouvi. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do Mac Magazine mais recente, há 3 dias. Então eu vou simplesmente apertar em reproduzir, automaticamente vai aparecer aqui em cima as configurações dessa reprodução. Eu posso tanto adiantar 30 segundos quanto retroceder 15 segundos. Eu tenho a barra aqui para poder selecionar em que ponto que eu quero deixar
Às vezes eu parei em algum momento, eu perdi aqui, eu posso simplesmente arrastar e voltar naquele ponto que eu estava ouvindo. E se caso eu quiser fazer o download para ouvir a qualquer momento, basta clicar nessa setinha, vai começar o download, depois de pronto, vai aparecer esse Vzinho. Se acabar a internet agora, ainda tenho possibilidade de ouvir esse podcast normalmente. Agora vamos falar sobre o Músicas. O Músicas, assim como o App TV, também vem ganhando uma notoriedade muito grande por conta do serviço de assinatura Apple Music. O Apple Music é o serviço da Apple, concorrente aqui do Spotify. Assinando o Apple Music, você tem acesso a mais de 100 milhões de músicas. Então, assinando o Apple Music, você tem direito a ouvir todas essas músicas. Mas caso você tenha vindo de um Mac que tinha um iTunes com sua organização de músicas, ao migrar para o aplicativo Música, você não vai perder nenhuma dessas configurações. Então todas as suas playlists, a sua organização, ela continua. E se você assina o Apple Music, além de ter acesso a todas essas músicas, o Apple Music pega essa organização que você fez, leva para o iCloud para ficar disponível em todos os seus dispositivos. Então aqui na tela do Mac eu quero mostrar para vocês como essa organização da barra lateral nos ajuda aqui a entender que parte estamos. Então nessa primeira parte aqui a gente tem o Apple Music. Lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui o meu uso, então todas as sugestões, dicas vão ser baseadas naquilo que eu tenho ouvido. Então nós temos aqui no início do Apple Music algumas playlists então de energia, que a própria Apple vai fazer baseada um pouco naquilo que eu ouço, ou playlists que são mundialmente disponíveis. Então à medida que eu for rodando aqui nessa página, eu vou ver sugestões. Então ó, tem aqui as reproduções recentes, metal dos anos 2000, fãs de uma banda aqui chamada Imagine Dragons, feitos para mim. Então, quanto mais eu uso esse aplicativo, melhores vão ser as recomendações. Tem um negócio muito legal aqui no Apple Music, que é assim, se você ouviu aquela música assim, pô, que música legal, eu queria ouvir músicas parecidas com ela. Olha só o que a gente pode fazer. Eu fiz uma busca de uma música que eu acho bem legal. Eu vou vir aqui nesses três pontinhos e eu vou clicar nesse daqui, ó, criar estação. Quando eu clico em criar estação, automaticamente o Apple Music vai transformar essa música em uma playlist, vamos dizer, infinita, com músicas parecidas com aquela que eu mandei criar a estação. Então, vocês vão notar que aqui em cima, o controle, eu só tenho a opção de pular músicas para frente. Eu não tenho mais a opção de pular músicas para trás. Porque a estação é como se a gente estivesse ouvindo um rádio. No rádio a gente nunca consegue voltar na música que passou. Mas nesse caso aqui ele deixa a gente passar para a próxima. Então, quando eu voltar aqui no início, nas reproduções recentes, vai ter aqui o nome, ó, Thunder Estação. Então o nome da música e uma estação a partir dela. Se eu pular a próxima música, ó, tocou, por exemplo, Coldplay, que é um pouco parecido. Quem gosta, provavelmente, de Imagine Dragons vai gostar de Coldplay. E assim vai. Então eu consigo pulando músicas e vão tocar cada vez músicas mais parecidas com aquela que eu mandei criar a estação. Enquanto a música está sendo reproduzida, se nós viermos aqui no ícone da capa do álbum, que é esse daqui, e clicar, automaticamente o música vai tornar apenas um reprodutor da música. Então olha só, eu consigo até mesmo nesse botão aqui exibir ou ocultar a letra da música. Então se eu quiser cantar junto, basta eu clicar aqui que a letra vai passando junto com a música. Então ela vai pulando frase a frase de acordo com que a música vai sendo tocada. Já nesse botão ao lado de exibir a letra da música, essas três listras aqui, se eu clicar, vai mostrar o histórico das músicas que foram tocadas. E para voltarmos naquela janela do app Músicas, é só eu vir aqui em cima e fechar essa janela do reprodutor. Volta àquela janela que a gente estava vendo antes. Então o que eu mostrei para vocês aqui é um pouco do Apple Music. Mas se você já tinha aquela biblioteca organizada de músicas e tudo mais, elas vão aparecer aqui embaixo. Então se eu vier aqui no Artistas, eu vou ter a minha organização, tanto de músicas que eu tinha antes do serviço do Apple Music, quanto músicas que eu quis adicionar à minha biblioteca após o Apple Music. Então, se eu estiver aqui no Apple Music
e ouvir uma música muito legal, por exemplo, ela está tocando aqui do Linkin Park. Clicar nos 3 pontinhos na frente da música, eu consigo vir aqui e adicionar a minha biblioteca. Ou até mesmo já consigo vir e adicionar até diretamente a uma playlist que eu criei. Então, com todas as adições de músicas à minha biblioteca, ela vai começando a se organizar. Notem que aqui eu tenho a organização por artistas, por álbuns, por músicas, então ele vai fazer uma listinha. Caso eu queira tocar todas de uma vez, basta eu clicar uma vez em uma música e ele vai tocando as próximas em sequência. E até mesmo um reloginho aqui para as adições recentes às minhas listas. E até mesmo um botão de adições recentes que mostram as últimas músicas que eu adicionei à minha biblioteca. O gosto musical aqui ele é bem variado, viu? Não reparem. Feita a adição de músicas, a organização própria do Músicas, do aplicativo Músicas, vocês vão notar que aqui embaixo tem a parte de playlist. Então eu tenho aqui todas as playlists, vocês vão ver as músicas favoritas, que são aquelas músicas que eu marquei uma estrelinha, ou para que ele reproduza mais parecido com aquelas, ou para separar aqui. Já essas playlists que tem essa engrenagem são playlists inteligentes, criadas pelo app Músicas, ou criadas por mim. Eu dou a diretriz para que ele crie a lista, igual eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então eu tenho aqui as 25 mais reproduzidas, as adicionadas recentemente. Eu tenho alguns livros que são tocados aqui também. Então eu tenho uma lista que eu criei que são só músicas, que ele exclui esse livro para na hora que eu mandar tocar, não toque o livro junto com as músicas. Então vou mostrar para vocês aqui como criar uma playlist de música e, ainda mais, como compartilhar essa playlist com outra pessoa, para que mais de uma pessoa consiga editar e adicionar ou retirar músicas dessa playlist. Então, com o aplicativo aberto, nós vamos em Arquivo, Nova, Playlist. Se eu simplesmente fizer isso, eu vou criar uma playlist aqui da Conheça Seu Mac. Posso ou não criar uma descrição. Posso ou não mostrar no meu perfil. Então, quando a gente assina o Apple Music, a gente fica com um perfil lá dentro. Então, outras pessoas podem localizar o meu perfil e ver as minhas playlists. Então, vou simplesmente criar. Quando eu crio, ele automaticamente vai sugerir algumas músicas aqui embaixo. Eu posso simplesmente clicando nesse mais e adicionando, ou fazer uma pesquisa aqui em cima e adicionando as músicas que eu quiser. Então, vem aqui em cima, por exemplo, pesquisar Pearl Jam. Aí vem uma música que eu gosto, eu vou clicar nos 3 pontinhos, adicionar a playlist, e aqui aparece Conheça Seu Mac. Então você pode fazer isso com uma música específica, com um álbum inteiro. Então se eu quiser adicionar esse álbum inteiro, também tem a opção adicionar a playlist, eu posso clicar aqui. Então, montar a playlist, às vezes para uma viagem, para algum evento especial, ficou super fácil. Só você ir selecionando as suas músicas e adicionar naquela playlist. Agora eu vou mostrar para vocês como criar uma playlist inteligente. Caso você adicionou várias músicas, vários artistas à sua biblioteca, você também consegue fazer uma seleção desses artistas por alguns critérios que eu vou mostrar para vocês e criar uma playlist automática. Ou, nesse caso aqui, inteligente. Vamos lá? Você vai vir aqui em Arquivo, Nova, Playlist Inteligente. Aqui nós vamos poder criar regras para essa playlist. Então eu vou marcar aqui que tem que coincidir com a regra que o artista contém, por exemplo, eu vou deixar aqui marcando para coincidir com a regra e vou falar que o artista contém, por exemplo, Bruno Mars, o artista contém Bon Jovi, ó, já vai selecionando para a gente. Eu vou criar mais uma regra aqui e mostrar para vocês o tanto de argumentos que eu posso selecionar para criar essa playlist inteligente. Última reprodução, taxa de bits, o se é favorito, se não é, número de reproduções, os comentários. Então eu posso escolher de várias maneiras aqui. Então, por exemplo, eu vou escolher a taxa de bits, posso limitar ou não, e é importantíssimo, se eu quiser que essa playlist seja sempre atualizada à medida que eu adicione novas músicas à minha biblioteca, é deixar isso aqui, atualização automática. Então, se dessa lista aqui eu adicionar mais músicas, ou desses artistas adicionar mais músicas à minha biblioteca, automaticamente essa playlist vai ser aumentada. Eu vou apertar aqui em OK. Olha só que interessante, nenhuma delas corresponde.
porque provavelmente todas são maiores do que 128 bits. Então eu vou retirar essa regra e vou dar um OK. Além de tirar os 128 bits, que eu vi que era uma limitação, eu coloquei aqui para coincidir com todas as regras, mas eu nunca vou ter um álbum dos dois juntos, então eu vou trocar aqui para qualquer uma das seguintes regras, eu vou dar um OK. Aí ele vai pegar todas as músicas do Bruno Mars e do Bon Jovi e adicionar na minha playlist. Dessa maneira, você consegue criar playlists com todas as músicas que estão na sua biblioteca. Você pode fazer por qualquer parâmetro que você quiser. Agora, depois dessa lista criada, se eu quiser renomear, basta eu vir aqui nesse lápis, que ele vai me perguntar qual é o nome da playlist. Então eu vou trocar aqui para Bruno e Bon. Eu posso escolher algumas capas que ele vai sugerir para mim, Bon Jovi, né? Ou se eu deixar sem nenhuma, eu posso escolher até mesmo a imagem do arquivo, ou se eu deixar sem nenhuma capa, ele vai pegar as capas dos próprios álbuns. Então nós vimos aqui as playlists inteligentes. Eu vou voltar na playlist da Conheça Seu Mac, vou adicionar algumas músicas que estão até aparecendo como sugestão aqui, só para mostrar para vocês. Se eu quiser compartilhar essa playlist com mais pessoas, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou em Colaborar. Ele vai me perguntar aqui se eu quero aprovar os colaboradores, ou seja, se eu quero escolher quem vai fazer parte dessa playlist. Se não, eu posso simplesmente iniciar colaboração. Aí ele vai gerar um link dessa playlist. Eu consigo já copiar esse link ou já enviar diretamente pelo mensagens, pelo e-mail, de qualquer outra maneira. Então, quem tiver o link dessa playlist vai poder entrar e adicionar músicas, retirar músicas, vai poder trabalhar à vontade. Então, vai ser uma playlist aqui colaborativa. Ah, uma dica. Essa colaboração só vale para playlists que não sejam inteligentes. As playlists inteligentes não aceitam colaboração. Beleza? Com os aplicativos TV, podcast e músicas, você tem acesso a uma gama enorme de conteúdo, tanto para entretenimento quanto para diversão. Então você pode usufruir à vontade. Lembrando que o TV e o Apple Music, além de gerenciar a sua biblioteca, também tem as assinaturas. O Apple TV Plus para a TV e o Apple Music para o Músicas. Então, além de ter aplicativos, nós também temos assinaturas com conteúdos vastíssimos. E esses 3 aplicativos são a evolução do iTunes. Se antes o iTunes era um hub que concentrava tudo isso, agora nós temos cada aplicativo focado em um tipo de entretenimento. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre esses 3 aplicativos, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas dicas. Um abraço e até breve!